Na internet tem também as declarações de pessoas próximas a Lula e pessoas fortes do PT, por exemplo, o Rui Falcão, né? Rui Falcão, deputado federal por São Paulo, ele que já foi presidente do PT, hoje ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ele que é advogado, ele criou todo o apoio ao presidente Lula por seu posicionamento corajoso contra o genocídio cometido por Israel ao povo palestino. Hashtag Lula tem razão. Estou com Lula contra o genocídio de inocentes na Palestina. Neste momento que a gente está acompanhando nas redes sociais, é esse fla-flu. Por um lado, tem isso das pessoas da esquerda. Sâmia Bonfim também colocou, se a gente puder abrir ali o post da Sâmia, também defendendo a fala de Lula, chamando o Lula de Mas uma corajoso. coisa é defender a fase de Lula, outra coisa é dizer mata, esfola, vamos Exato. liquidar. Aí é completamente diferente. Se está ocorrendo isso, é completamente diferente, precisa ser atacado. A declaração da Sâmia, a deputada federal, a declaração de Lula sobre o genocídio promovido por Israel contra a Palestina foi corajosa e necessária. Esse termo, esses dois termos, é o que está sendo utilizado por vários, né? Foi corajosa e necessária. Você acha isso, o Josias? Foi corajosa e necessária a fala de Lula? Você sabe que na diplomacia, Fabiola, a fronteira entre a coragem e a estupidez é muito tênue. Aqui nós estamos tratando de um caso de estupidez. E é preciso que uma reflexão se faça e que um reposicionamento do Lula seja providenciado, porque ou o governo brasileiro se reposiciona, ou pode proporcionar ao Netanyahu a possibilidade de transformar um escorregão verbal num pretexto hipertrofiado para desviar o foco da pilha de quase 30 mil cadáveres civis que se acumulam ali em Gaza, num conflito. Ele desvia o foco disso para um conflito diplomático artificial. Nós estamos apenas no primeiro estágio dessa artificialização do confronto diplomático entre Brasil e Israel. Esse caminho tem 4 níveis. Primeiro, o Estado ofendido convoca o embaixador do ofensor para dar explicações. Foi o que fez Israel, convocou o embaixador brasileiro para dar explicações. Num segundo estágio, se isso não satisfaz o ofendido, ele pode chamar o seu embaixador em Brasília para uma consulta em Tel Aviv. Num estágio posterior, o Israel pode expulsar o embaixador brasileiro e pode retirar o seu representante em Brasília e, no limite, pode romper relações diplomáticas. Então, nós estamos numa gradação que prevê vários níveis de resposta de Israel. Então, conviria ao Lula esse reposicionamento, essa reflexão sobre essa crise, que por hora é uma crise artificial, mas que, se não há uma reação adequada da parte do governo brasileiro, do Itamaraty e do próprio Lula, você pode fornecer matéria-prima para o Netanyahu fazer o que ele bem entender. E aí o Brasil passaria a ocupar uma posição constrangedora, porque nem os adversários árabes, os inimigos árabes de Israel, fizeram essa comparação do que se passa em Gaza com o Holocausto. Nem mesmo os inimigos árabes de Israel fizeram essa comparação que o Lula fez. Evidentemente, na comunidade europeia, também os Estados democráticos da Europa não concordam com essa comparação, tampouco os Estados Unidos. Então, o Lula vai ficar numa posição de isolamento internacional. Ele passa de uma posição que combina, é consentânea com o pensamento que se dissemina pelo planeta, a posição de que o Israel responde ao ataque terrorista que sofreu do Hamas de forma desproporcional. Então, o Lula sai desse posicionamento, que é um posicionamento que se dissemina pelo mundo, para adotar uma posição individual, idiosincrática. O PT concorda, os aliados do Lula na esquerda concordam. Não importa, o Lula hoje não está falando como um líder do PT, ele está falando como presidente do Brasil. E ele precisa ter noção da responsabilidade que um presidente do Brasil precisa ter ao se manifestar
sobre um tema dessa relevância.